Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no Observador. Vamos dar uma olhada nessa. Saiu o censo, né? Censo para todo lado. Venezuelano ultrapassou português no Brasil de imigrante. E as mulheres brasileiras, na idade de reprodução, reprodutiva, estão tendo menos filhos. E isso é um problema gravíssimo para o Brasil. Saiu pesquisa aí, deixa eu ver, o censo, né, 2022, dizendo que o Brasil enfrentará um problema sério. Ó, a pesquisa foi realizada, gente, com mulheres de 15 a 49 anos pelo IBGE, esse censo demográfico que é antigo, né? Lembra que a gente estudava isso nos anos 70? O IBGE estava em tudo quanto é sala de aula nos anos 70, tá, gente? A gente estava sempre estudando demografia, por isso que é um assunto que eu adoro muito, eu gosto demais, é o assunto demografia. Para mim, tudo tem a ver com clima, se está muito quente, se está muito frio, o tanto de gente que tem naquele local com aquele clima, e se aquele local também tem acidentes, acidentes geográficos, eu diria vulcão, terremoto, maremoto, tudo. Tudo é isso, não é mais nada. Agora, se você vive num paraíso como o Brasil e tá tudo uma bosta, tudo uma merda como tá, é porque, né, não tem terremoto, não tem maremoto, não tem. Tá tudo certo aqui. O clima é bom, a vegetação é maravilhosa, a terra é boa para plantar, como dizia Pero Vaz de Caminha aqui, tudo se planta, tudo dá. E tá uma porcaria. É por quê? Mas vamos lá. De repente, talvez seja melhor as mulheres terem menos filhos mesmo, né? Quem nasce menos político vagabundo, né? Mas vamos lá, é o Censo Demográfico de 2022, mulheres até 49 anos, né? Do IBGE. E, gente, olha que curioso, hein? A fecundidade vai caindo no Brasil desde 1960. Eu nasci em 65. Esse ano eu faço 60 anos, em agosto agora. 29 de agosto. Vai vendo. A média de filhos por mulher em idade reprodutiva caiu para 1,55 no Brasil em 2022. Em 1960, gente, eram 6,28 filhos por mulher. Olha que interessante, gente. Antigamente tinha muito filho. Por quê? Porque não tinha televisão, não tinha porra nenhuma. A televisão era preto e branco, pegava mal, você tinha que colocar bombril na antena, aí o cara caía do telhado. Aí o jeito era ir pro quarto, né? E ter filho, gente. Aí a média veio caindo, né? 6,28 filhos. Na média, hein? É porque tinha mulher que tinha 11 filhos, 12, 15, 18, 20, né? Aí veio caindo de 6,28 para 5,76 em 1970, uma década depois. Aí vem o advento do o Verão do Amor em 67, a pílula anticoncepcional, o movimento feminista em Nova York e Londres, aquele negócio de jogar o sutiã no lixo, no fogo, Mary Tyler Moore e etc. Vamos lá. Aí caiu para 5,70 e depois caiu para 4,35, né? Depois caiu em 1991 para 2,89 filhos por mulher e em 2000 para 2,38 por mulher. Já em 2010 a taxa era de 1,90 filhos por mulher. Isso é média, tá, gente? Quase 2 filhos por mulher em 2010. E agora caiu para incríveis 1,55, gente. 1,55. Caramba! E se isso acontece, a gente vai ter vários problemas com esse impacto incrível aí, né? É um fenômeno demográfico relevante pra caramba, especialmente para a economia. Tem impacto muito profundo. A gente está vendo o que está acontecendo, por exemplo, no Japão. No Japão, as pessoas não se casam mais, só quando são obrigados pela família. E tem gente que desaparece, que tem aqueles japoneses que lá tem uma cultura. Desculpem. Uma cultura de desaparecer, sabe? Tem até agências que fazem você desaparecer por conta da pressão no trabalho, da pressão da família, da pressão de passar no vestibular, no segundo grau, aquelas provas todas, você ser bem sucedido e tal, e o cara tem que ter filho e tem que casar e o cara não quer.
Gente, é bizarro, né? A queda de fecundidade, então, do Brasil para 1,55 filho por mulher, segundo esse censo, né? Ele vai trazer impactos muito profundos se continuar desse jeito, porque essa agenda woke que ela quer é isso. Mulher não tem que ter filho, mulher não tem que casar, mulher tem que ser independente. Então, eu ouvi um cara outro dia falando uma coisa para uma feminista dessas esquerdopáticas, nazistas, esquerdopáticas, comunistas, né? Ele falando assim, eu apoio a sua agenda. Eu apoio a sua agenda feminista, a sua agenda woke, a sua agenda anti-marido, anti-casamento, anti-família, anti-filho, abortista. Eu apoio. Eu bato palma. Continue assim. Você mesmo vai se... Você vai se auto-eliminar da história da humanidade. E é isso aí. Continue assim, você vai se auto-eliminar. Eu vi um cara falando uma coisa interessante que é o seguinte. Esses grandes grupos internacionais, essas ONGs, né, essas coisas, elas querem que você não tenha filho. Vai ver a família dos milionários se eles não têm filho. Vai ver. Os bilionários, os metacapitalistas, todos têm filho. E mais de um. Elon Musk tem 3. Né? O Zuckerberg tem 2, né? O Luciano Huck, no Brasil aqui, tem 2 ou 3, né? Mas eles querem que você não tenha filho. Eles têm filho. Vai ver a família Rockefeller. Vai ver a família Ford. Vai ver a família da Disney. Quantos filhos eles estão tendo. É ruim, gente. Ele quer que você, idiota, não tenha filho. Eles estão tendo filho, porque a coisa fica ali entre eles. Né? O cara que não tem filho, que não tem descendência, não tem muitos filhos, muitos sobrinhos, muitos netos, família grande, ele fica vulnerável. E ele fica na mão do Estado. É o Estado que tem que tomar conta dele. Quando você mora numa fazenda, por exemplo, que você tem muitos filhos de todas as idades, quem toma conta de você? É a sua família, não é o Estado, não. Tá? Você não é jogado num asilo, não, porque tem 10 filhos, um vai tomar conta de você. Né? Mas o Estado, do jeito que esse establishment, né, como é que chama, esse arcabouço estatal, esquerdopático, comunista, ele quer que você fique na mão do Estado, recebendo bolsa. Ele não quer vários filhos tomando conta de você, porque o filho vai lá encher o saco, né? Se o cara tem 10 filhos, 5 vão ficar quietos, mas 5 vão lá perturbar o prefeito, vão procurar o vereador, vão encher o saco do médico, vão brigar no hospital, não é assim? Cara. Bom, em 1980, havia quase 6 filhos por mulher, tá? 70 para 80. A taxa caiu então para 1,55, abaixo do nível da reposição. Gente, isso é igual um estoque. O pessoal vai comprando, você tem que repor o estoque, gente, porque o cara vai ficando velho, como eu, daqui a pouco eu paro, aposento, alguém tem que pagar a minha aposentadoria. Alguém tem que consumir, alguém tem que prestar serviço, alguém tem que comprar as coisas, alguém tem que produzir essas coisas. Gente, isso é economia. Cara, a taxa de reposição é 2,1, tá? 2,1 por mulher. Aí você consegue fazer a reposição da mão de obra ativa no mercado de trabalho. E a pressão sobre a Previdência? O sistema de saúde, hein? Aposentadoria, aposentado, pensionista, para o PT roubar você, né? Se tiver menos gente nascendo, menos gente fica velha e menos o PT vai roubar. Aí tem desafio fiscal maior, muito maior, custo crescente da Previdência Social e necessidade de adaptar o sistema de saúde para doença crônica, doença degenerativa, geriátrica, para cuidar mais dos velhos, né? Porque vai ter muito velho, gente, pouca gente nova, né? E transforma também o mercado de trabalho e o mercado de consumo, como eu falei, né? Vai faltar mão de obra jovem, qualificada, né? Aí vai ter mais demanda por emprego, produtos voltados para a terceira idade, para empregar a gente da terceira idade, né? Automação e imigração talvez sejam alternativas para o que fez o Japão, por exemplo, né? Tudo automatizado. Não tem gente trabalhando em lugar nenhum. Você entra naquelas lojinhas, né? Como é que chama aquelas lojinhas no Japão? Esqueci o nome agora. Conveniência, né? Lá tem um nome, esqueci o nome. Não tem ninguém trabalhando. Se tiver, tem um funcionário. O resto é tudo eletrônico. O café, o cappuccino, o sanduíche, o sushi sai eletrônico. Não tem ninguém trabalhando. Às vezes não tem ninguém trabalhando, porque no Japão ninguém rouba ninguém. Não tem ladrão no Japão, né? É igualzinho aqui no Brasil, né? E mudança cultural e social, que aí é, né, top mesmo, porque muda tudo. Os costumes mudam, né?
Quando a população envelhece, muda, claro, muda tudo, né? Casamento mais tarde, família menor, família sem filho, né? Um casal sem filho nenhum, e maior protagonismo na sociedade das mulheres. É o que a gente está vendo agora, né? Só que as mulheres estão deixando para ter filhos lá com 40 anos, aí a coisa já fica estranha, né? Tem que ter um apoio muito grande ali do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro, porque senão daqui a pouco você está sozinha, porque talvez o cara troque, né, aquela mulher de 40 por uma de 20, né? Ou duas, né? E tem o risco de estagnação populacional, reduzindo o dinamismo da economia, e vai exigir novas políticas de natalidade, como fez a China, e de imigração também, né? Como o Japão não quer fazer. O Japão não gosta de imigrante. Abriu muito, mas a sociedade está reclamando. Porque chega americano enchendo o saco no metrô, brasileiro fazendo xixi na rua, alemão ficando bêbado lá em Kabukicho, enchendo o saco das geishas, etc., né? Então, o japonês não gosta de imigrante. O Japão andou recebendo, abrindo, né, flexibilizando a imigração, porque precisa de mão de obra e não tem. E a população não gosta. O japonês não gosta de imigrante. Bom, talvez o Brasil, por ser tão grande assim, ainda tenha muito espaço para imigração. Ainda tem, talvez não, tem. Tem espaço pra cacete para imigração no Brasil, né? Daria para dobrar a população assim fácil. Para 500 milhões de habitantes, fácil. Que 400 milhões tem os Estados Unidos, né? Ainda tem o meio oeste lá vazio. Só que os Estados Unidos tem duas costas, né, gente? Então tem o Oceano Pacífico de um lado e o Atlântico do outro, né? E as populações estão ali, né? Mas o meio oeste americano, ele é vazio também, assim como é o Brasil, né? Vamos lá. Países que têm problemas como o Brasil vai enfrentar agora, né? De baixa natalidade. As mulheres não querem ter filhos e as mulheres não querem casar. Aliás, não tem homem para casar. Vai casar com que homem? Né? De 10, a metade é invertida. A outra metade não quer saber de porra nenhuma. Né? Tá complicado, tá? E tem mulher pra caramba. Muito mais mulher do que homem no Brasil, especialmente, né? A Coreia do Sul tá com uma natalidade, gente, de 0,72 filho por mulher. 0,72. É um problema gravíssimo na Coreia do Sul, que é um país de custo de vida muito alto, primeiríssimo mundo, tecnológico pra caramba, né? A China, 1,09 por mulher. O Japão, 1,26. Então a situação da Coreia do Sul ainda é pior do que o Japão, né? Só que o Japão tem essa questão climática terrível, né, de maremoto, terremoto, vulcanismo, etc., né, que a Coreia do Sul não tem. E além de ser uma tripinha pequena, um país muito pequenininho, né, uma ilha muito pequena. Singapura, 1,04, com alto padrão de vida, foco na carreira, casamentos tardios que influenciam isso aí. E na Europa? Na Europa, os níveis também são baixíssimos. A Europa enfrenta outro problema. Estão recebendo muitos imigrantes muçulmanos, né? Não estou falando de árabe, tá? Árabe é uma coisa, nem todo árabe é muçulmano, né? Ou não, eu estou errado. Tem muçulmano de toda a espécie. Em Israel tem muçulmano, né? Na Líbia, né? No Egito. Agora, todo árabe é muçulmano obrigatoriamente, mas tem muita imigração muçulmana na Europa. E as mulheres na Europa, na Itália, por exemplo, a taxa de fecundidade está em 1,20 filho por mulher. Na Espanha, 1,19. Em Portugal, 1,43. Na Grécia, 1,30. Por quê? Crise econômica, desemprego para quem é jovem, insegurança no futuro, tá assim, a Europa tá desse jeito, tá? E alta escolaridade feminina. Hong Kong tem esse problema também, que é 0,77 por mulher, e Taiwan 0,87 por mulher. Bom, deixa eu ver o que mais a gente pode ponderar aqui com relação a casamento. Eu não sei, né? Eu sei que muçulmanos estão migrando para a Europa Central, a Europa Ocidental, e eles vão para lá ter 5, 6 filhos, tá? É uma questão matemática simples. O que vai acontecer nos próximos 20 ou 30 anos? Nova York tem um candidato democrata a prefeito de Nova York que provavelmente vai ganhar, que é muçulmano. Londres também já teve um prefeito muçulmano, né? Então é só uma questão de tempo
para a gente ver o que vai acontecer na Europa Ocidental, especialmente naqueles países que estão preocupados com essa imigração, né? Além daquele fluxo de russos imigrando para a Polônia, Eslovênia, né? Para os países escandinavos, né? Finlândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos ali, né? Gente, eu não sei o que vai acontecer. Sei que, assim, com relação ao Brasil, a gente tem uma abertura para a imigração muito fácil, muito simples. Qualquer um que queira vir, pode vir, não tem bloqueio nenhum, né? Você chega aí, você entra. Qualquer um entra. Então é uma facilidade. Mesmo que as mulheres estejam tendo menos filhos, mulheres que virão de outros países vão ter filhos. Então, e o Brasil não é ponto importante para esses muçulmanos que vêm migrando para a Europa Ocidental nos últimos 30 anos aos milhões, né? Então, como aconteceu na França. A França, você vê como é que está a França hoje, né? Bem que a França está daquele jeito lá desde 1789. Então, mas vamos lá, gente. Comenta aí comigo. Vamos deixar um comentário aí sobre esse assunto, que é polêmico, né? Mulheres brasileiras jovens não querem ter filhos e querem casar-se mais tarde e estão empurrando tudo para frente. Elas querem ter filhos e querem transar muito com muitos homens, né? E hoje a coisa está assim. Então, agora na hora de casar, né? Aí na hora de puxar a ficha corrida, o cara vai escolher quem, né? Para casar. Não sei. Olha como é complicado. Como é difícil, né? Muita liberdade por um lado, e aí por outro lado, na hora da escolha, o cara na hora de... Quem escolhe é a mulher, né? Mas na hora de ir pro altar, a escolha é do cara. Se o cara não quiser ir pro altar, ele não vai, né? As mulheres têm uma hora que querem ir pro altar. Aí, se o cara não quiser, ela não vai, ou vai sozinha. Então, aí, olha só como é complicado. O cara vai conhecer o passado da sua namorada, ele vai ver, não é para mulher para casar. Existe esse tipo de preconceito? Existe, claro que existe. No Brasil tem, sim. Claro que tem. Agora tem uma geração nova aí que não tá nem aí pra nada, né? São casais jovens aí que tem trisal, quadrisal, pentasal, todo mundo fica com todo mundo, e eu não sei pra onde que vai isso. Eu não sei pra onde que vai isso aí, não. Sei que é isso, gente. Em 1960, o Brasil tinha, então, 6,28 filhos por mulher. Em 1960. Hoje é 1,55 e caindo. Onde que isso vai parar? Valeu. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.